Pedro, muito bem-vindo aqui ao programa Fórmulas e Meia de hoje. Tudo bem, Pedro? Tudo bem? Bom dia, Sinara. Bom dia, Adri. Bom dia, Renato. E aí, Pedro? Tudo jóia? Tudo bom? Tocando, né? Tocando devagarzinho, né? Para não cair na hora que... Ô, Pedro, fiz um comentário aí, eu vi que você estava sobre essa questão do Mourão, que acabou me parecendo ser um assunto mais importante do que a própria... o fim precipitado da candidatura Moro, que eu acho que acaba se consolidando com essa debandada do MBL, que vai partir para o ataque contra ele. Mas essa história do Mourão me chamou muita atenção pelo que ela pode representar. Eu não sei se você queria ouvir tua opinião, porque se você também acha que há um setor das Forças Armadas que querem nos chantagear ainda nesse processo de eleição de 2022. Me parece que há no mundo uma forte articulação de extrema-direita, né, em diversos países, né? Hoje nós temos uma guerra entre dois caras de extrema-direita, né? Da Rússia e outro da Ucrânia, né? Então, há uma articulação, veja, muito forte, e isso atinge o Brasil, né? Se Lula ganhar, nós vamos estar num período de transição, né? De um período a outro aí, né? Mas eu temo que isso não marque, do jeito que as coisas estão indo, ou seja, uma articulação que a gente consegue fazer e uma eventual vitória eleitoral apenas na base da articulação de parlamento, de liderança, sem uma forte mobilização popular e, consequentemente, sem forte participação da sociedade civil na rejeição a esse modelo autoritário que nós vivemos, o ruim é que ele vai continuar existindo, né? Porque a transição, ela condiciona o período futuro, né? Se a gente não rejeita com muita intensidade esse período autoritário que nós tivemos, eles não só vão reviver sempre revive, né? Mas, assim, eles vão continuar existindo, com potência, com tudo, né? E a realidade é que, depois desse período, os militares saíram assanhados, eles estão num outro momento histórico, eles já não estão num momento pós-ditadura que nem se falava em nenhuma atitude de controle do governo civil, né? Porque, nesse aspecto, a reação da sociedade foi intensa. Hoje eles estão mais assanhados, eles comentam como se fosse uma banalidade. Esquecem que se eles tentassem cometer algum controle de direitos do Poder Executivo, as Forças Armadas estariam cometendo crime. Ele falou ali, hipótese de um crime. Nós somos bonzinhos, nós não cometemos crime contra o Lula e contra... É a mesma coisa que, não, eu sou bonzinho com você, eu não te matei, só roubei tua carteira. Sabe? Esse tipo de discurso de bandido, né? Que é muito ruim, né? Muito negativo, quer dizer, é crime as Forças Armadas usarem das armas que a democracia lhes deu para acabar com a democracia. Isso é crime. Inclusive, hoje é especificamente crime, com a Lei de Defesa da Democracia, agravada se o sujeito é militar, se é um agente público militar. Então, essa é uma hipótese que não cabe a um vice-presidente da República, um general, levantar, né? Mesmo um general aposentado de pijama não deve levantar essa hipótese, que é uma hipótese criminosa. É que nem o crime organizado chegar, nós não matamos nenhum chefe de Estado, nenhum ministro, dá um espacinho para a gente poder vender mais cocaína, é mais ou menos a mesma lógica, quer dizer, não tem muita diferença. E isso é grave, né? Agora, eu acho que tem a ver conosco também, a gente não conseguiu e não está conseguindo mobilizar a sociedade, os movimentos sociais, o povo, para que ele seja o agente dessa transformação. Então, acho que a gente vai passar por conta disso momentos muito difíceis, mesmo se o Lula ganhar. Se não ganhar, então é a tragédia, né? Nossa, nem fale isso, né? A destruição... Vira essa boca para lá. Você está pessimista, Pedro? Você acha que o Bolsonaro tem um processo de recuperação? Eu tenho tendência pessimista, coisa de quem se dedica muito à teoria, nessas coisas. Tem uma tendência racional pessimista. Mas eu acho que vamos dizer assim, eu conversei com duas pessoas que são especialistas na área, uma em pesquisa qualitativa, outra em pesquisa quantitativa, gente muito preparada para esse tipo de análise. As duas me disseram a mesma resposta, são pessoas de linhas políticas diferentes, que é imprevisível o resultado da eleição. Não dá para a gente afirmar nada, né? Pô, você tem um fascista como ele ser imprevisível, para mim é muito ruim, aí é uma questão subjetiva, eu acho isso muito
Olha o atraso que nós chegamos, né? Quer dizer, uma coisa é você falar, não, tem lá o Alckmin disputando com o Lula, o candidato, e é imprevisível, tá, era melhor o Lula estar na frente, mas a gente encara numa boa, está dentro da civilização, né? Agora, nós estamos falando, gente, o que nós estamos tendo é uma luta contra a barbárie mesmo, no sentido, é uma linhagem de pensamento absolutamente alheia às práticas civilizadas, né? E essa gente está com chance de eleger o presidente da República de novo. Olha como está a nossa sociedade, né? Então, não tem como não olhar de forma pessimista, mesmo que o Lula ganhe. O Bolsonaro vai ter uma parte significativa dos votos, vai estar forte no sentido, ele talvez não seja mais candidato, mas o bolsonarismo vai estar vivo desse jeito. Então é muito ruim, né? Eu acho. Ô, Pedro, você acha que o Moro desiste? Olha, eu não sei, eu espero que até que não, porque eu queria que ele fosse derrotado para nunca mais querer voltar. Se ele for candidato a senador, ainda mais pelo Paraná, tal, capaz de eleger. Né? Eu espero, eu tenho um desejo muito grande que esse sujeito não volte mais a fazer parte da política, da vida pública. Ele que vai ganhar dinheiro em Nova York. De certa forma, também, a presença do Moro tira votos do Bolsonaro no primeiro turno, né? Então, assim, se o Moro sai, acredito que todos os votos dele vão para o Bolsonaro. Não sei se todos. Eu acho que a maioria. Mas tem votos do Moro que iriam... acho que vai para o Dória. O problema do Moro é que ele não vai desistir, ele será desistido, como diz o nosso otimista aqui. Ele já vem sendo... Ele já está com 5, 6... Os grandes, como é que se diz? Como é que fala? O cara que fica torcendo, fugiu o termo, cabos eleitorais. Os grandes cabos eleitorais dele, o pessoal do MBL já pulou fora, né? E com uma situação muito desagradável para ele, né? Um troço constrangedor, né? Mas que revela também o que é essa extrema-direita, né? Exato. A gente tem que entender o nível de barbárie que nós estamos lidando aí, não é? Você não está falando... Outro dia eu falei, as minhas filhas tudo feminista, brava aí. E eu falei para elas, nós não estamos lidando com machismo estrutural. Isso aí é barbárie. O sujeito ir no campo de guerra. Eu não sei, as pessoas acho que não têm noção do que é um refugiado, né? Olhar as refugiadas com esse olhar, e quando chegar a olhar com esse olhar, já mostra um espírito bárbaro, né? Quer dizer, você está falando muito além do que é o machismo estrutural cotidiano e tal. Então, mas tem um lado ruim, que é ter gravado isso e divulgado, e tem um lado bom que revela. Essas coisas têm que ser reveladas, elas são importantes, porque vão mostrando o que a gente está combatendo, mas ainda é muito insuficiente. Acho que para criar uma consciência na sociedade o quanto isso é ruim para a vida coletiva, né? E aí, isso acabou levando a vir à tona aí aquele palhaço lá que se diz jornalista da Jovem Pan. Adrilles. Não, tem o Adrilles, mas tem o outro lá que apresenta o programa e falou de adotar meninas ucranianas de 17, 18, 19 anos. Acho que a gente deu matéria ontem na Fórum. Não é aquele daquele programa do Pânico. É o apresentador do Pânico. E o vídeo é assim, horroroso. O cara tem coragem de falar, transformar em piada. É o seguinte, a pessoa perdeu mãe, pai, na guerra, perdeu família, e os caras, não, a gente vai criar um grupo, Emílio Zurita, para adotar essas meninas, entendeu? Que isso. Ô Pedro, você acha que o Mamãe Falei deve ser cassado? Ele está agora enfrentando aí esse processo, já tem o relator, diz que o voto é favorável à cassação. Isso seria uma boa punição para ele? Eu não sei se é boa, não. Acho que é o que é possível fazer, porque o crime não é. O que ele fez não é crime. Nós não podemos... Estão querendo enquadrar aí ação internacional. Eu acho isso bobagem. A gente, o povo gosta muito de cadeia, impressionante. Nosso campo também, né? Eu sou de uma geração que não gosta de cadeia, porque não gosta de lei, não gosta de cadeia, não é muito a nossa praia. Mas, de qualquer forma, acho que essa coisa de criminalizar não é legal, né? Inclusive, acho que a gente tem que perder o hábito mesmo, tem que ir para a política de novo. A coisa de acreditar em judiciário, de criminalizar, de tudo se institucionalizar, que chega num momento histórico desse, não tem mobilização. Porque todo mundo acha que um terceiro vai realizar o agir político que ele deveria ter, né? Mas, de qualquer forma, sem dúvida alguma, ele tomou uma conduta que é
não é nada conservadora, como estão falando, é uma ofensa aos conservadores falar que a conduta dele foi conservadora. Os conservadores, eles, pelo menos o conservadorismo moderno, inglês, foi contra Hitler, não que foi a favor, né? Ele tem uma postura de criteriar tudo que é mercado e que são relações de sociabilidade por critérios de justiça e dignidade humana. Então, não é nem que o conservador rejeitaria isso por valores de família, não, por valores de dignidade humana mesmo. Se você lê com honestidade o pensamento conservador, Burke, Oakeshott, Scruton, você chega a essa conclusão que eu estou falando aqui. Então, não tem nada de conservador o que ele fez. Um conservador seria radicalmente contrário ao que ele falou, né? E seria fortemente favorável à punição. Conservadores acreditam muito nessa coisa de punição. Então, o que ele fez foi um atentado à dignidade humana. Antes, além disso, machista, etc. E que compromete a imagem do parlamento. Se eu não me engano, ele estava, inclusive, em viagem oficial. Tinha uma oficialidade o estar dele lá. Então, isso compromete a imagem do parlamento gravemente. É um caso típico de atentado ao decoro. Não tem, se isso aí não for atentado ao decoro, é que não existe o conceito de atentado ao decoro. Agora, é uma adesão política do parlamento. O parlamento de São Paulo é muito ruim nessas coisas, tem sido. Uma deputada que eu votei nela, foi minha aluna, muito minha amiga, chama Isa Pena, do PSOL. Ela foi, no plenário da Assembleia, foi assediada por um sujeito, todo mundo conhece o caso, foi filmado, uma coisa muito horrível, deselegante, sei lá como é que fala. E foi feito no plenário da Assembleia, caso claro de cassação de mandato, feito contra uma colega. Quer dizer, e ali deram umas férias para o cara, de 4, 5 meses lá, sei lá, com o pessoal do gabinete ainda recebendo e trabalhando, ele recebendo, quer dizer. Então, é um legislativo em São Paulo que está apodrecido. Está apodrecido em termos de valores humanísticos, em termos do que deve ser minimamente um legislativo na democracia. Então, eu não acredito nesse legislativo. Eu acho que a estratégia deles vai tentar se enrolar, esperar a coisa esfriar e liberar o sujeito. Mas é importante que a gente lute para caçar. Porque depois pode até perdoar. Eu acho que o perdão é humano. A gente tem que ter esse tipo de coisa. Mas depois ele sofrer a sanção, ficar 8 anos fora sem poder se candidatar, ter a sanção pelo que ele fez, velho. A ser responsável pelo que ele fez. Aí estão falando que ele abandonou a candidatura a governador. Não, ele não perdeu nada, porque ele nem ia ser eleito governador. Para com isso. Ninguém nem imagina o Mamãe Falei como eleito para governador. Ele não abandonou nada, ele não perdeu nada, né? Ele tem que perder algo concretamente na política, até para se educar. Porque é um sujeito com uma cabeça evidentemente regredida, é um menino no corpo de 35 anos. Precisa ser educado, como qualquer menino precisa, né? Então precisa sofrer a sanção. A sanção que é possível no ordenamento jurídico é a cassação do mandato com as suas consequências. Nós não podemos vacilar nisso. Já vacilamos no caso da Isa. Bancada progressista. E no caso do Bolsonaro, já vacinamos, né? Vacilamos que o Bolsonaro cometeu atos contra o decoro na Câmara várias vezes. E tentavam processar ele criminalmente. Eu cheguei para a mídia, né? Falei, não adianta. Criminalmente não pode. Ele tem imunidade pelas palavras e votos dele. O que dá é para caçar o mandato, a próprio poder legislativo. E é um poder ainda que é muito sensível à pressão popular, a gente pode pressionar. Mas, assim, não dá para... Tem que, inclusive, pressionar os deputados progressistas a não fazerem o que fizeram da outra vez, por causa da Isa. Não tem que facilitar para a Assembleia. Quem é progressista numa hora dessa não tem que facilitar. Vamos para o pau. Ou a Assembleia caça ou a gente vai romper com a Assembleia. Vamos denunciar a instituição, o comando da instituição, a mesa. Né? Tem que ir para o pau, com firmeza nessa questão. Não dá para ter vacilo. Né? O nosso pessoal está muito vacilante nesses temas, né? São temas de civilização. É evidente que esse negócio de feminismo, antirracismo, tem uns exageros, ele tem, ué. Mas, cara, todo movimento de esquerda que eu vi na vida tem exageros. Eu não vi um que não tivesse. Que não tivesse os malucos agregados. Sempre tem, né? Isso faz parte do processo. Essa luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros, é uma luta civilizatória. Nós não podemos vacilar em ter um compromisso profundo com isso. Não é que eu vou ser feminista, homem não é feminista, eu não tenho como ser feminista, é um machismo estrutural que eu atravesso, mas eu apoio essa gente, porque eu sei que elas estão lutando não é por elas, é pelo mundo, é pelo melhor para meus filhos, para meus netos, né? Então, e a gente vacila muito nisso.
Esse caso é emblemático, ele precisa ser punido emblematicamente, ele precisa ser caçado mesmo, politicamente. Então, processado criminalmente, acreditar em cadeia, gente, que ponto que a gente chegou na humanidade, né? A esquerda acreditando em cadeia, né? Com a solução para alguma coisa. Eu sempre, quando eu falo, só não é criminalizar, o pessoal fica bravo, às vezes tem gente que... Mas, Dri, Eu vou ler aqui os comentários. Lê os comentários, tem gente brava que você não lê membros, e tem gente falando, olha, eu sou membro, mas não tenho um negocinho. Então, você não é. Aconteceu algum problema, seu cartão venceu, que nem acabaram de descobrir agora, que acho que uma das nossas sócias, vai lá e faz de novo. Deixa eu ler aqui, o Cadu Lacerda, ele está dizendo, na questão do cancelamento dos russos, surgir uma matéria, talvez uma mesa redonda ou entrevistas isoladas com as blogueiras russas que publicam em português. Todas sofreram misóginos ataques de ódio. Olha só, então, a sugestão do Cadu. Vamos atrás das blogueiras russas. A Dalva Souza, bem-vinda aqui, chegando como membra, bem-vinda, nova membra da TV Fórum. Tem a Jane Abad, não sei o que houve, mas sou membro, não apareço como tal, também não recebi aviso no WhatsApp, então você já está esclarecido, membro tem o símbolozinho. Tem que ter o símbolozinho. E tem o Fernando dizendo estou preocupado com as escolas cívico-militar, obrigando crianças a usar boina, cantarino e marchar nas escolas. Depois a gente pede até para o Pedro Serrano comentar. Jane Abad, não sei o que houve, já está de novo aqui, Jane, a gente já sabe aqui. E tem mais superchat, peraí. A Régia Souza. Régia, boa tarde, acho problemático usarmos o termo civilizado. Afinal, o mundo civilizado cometeu diversas barbáries sob esse pretexto já no século XX. Até antes. Barbárie e civilização são faces da mesma moeda, vem desde o Neolítico. O Neolítico, e você usou o termo processo civilizatório, né? Eu acho que tem uma coisa, tem momentos, palavras, hoje em dia também tem essa coisa aqui. Você tem que você esquece da ideia do contexto, né? Você falou aquela palavra, ponto, demonizou o sujeito. Sem ver o contexto que é falado. Tem certos contextos em que a palavra civilizada é extremamente útil para poder discernir o mal extremo para a sociabilidade de um mal relativo da vida cotidiana. A vida cotidiana não tem bem e mal, mas em situações extremas o mal surge e a gente tem que ter um nome para ele. Tudo bem, não uso mais barbárie, me inventa um que seja mais eficiente para as pessoas entenderem, né? Então você tem que ter a noção do contexto das palavras, né? Certas palavras elas são inadequadas e revelam formas autoritárias, e assim mesmo existem dispositivos, como fala Foucault, mecanismos de linguagem, a própria gramática é uma forma de poder, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, mas também tem que ter uma certa razoabilidade na hora de julgar uma expressão, né? Porque, por exemplo, eu vejo com a juventude, né? Eu tenho muita dificuldade, tenho 60 anos, você acompanhar o cotidiano, agora não é certo falar negro, tem que falar preto. E se você fala negro, você é um filho da mãe, mas semana passada a gente decidiu. Calma. Então tem que ter uma das coisas e entender o contexto que as coisas são ditas. Hoje, no momento de luta contra a extrema-direita, a palavra civilização ganha todo o sentido. Ela significa um common ground de valores próprios de uma sociedade democrática, que é um common ground humanístico, que é o que alimentou no pós-guerra o surgimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem e as constituições do pós-guerra. Esse common ground está em crise. Há uns anos atrás, quando eu era jovem, ninguém discutia essas questões de civilidade. Eram consideradas conquistas tão arraigadas que a gente nem imaginava que algum dia ia ver esse tipo de fala desse sujeito aí, por exemplo, né? Agora, hoje, esse common ground que eu chamaria de humanístico, ele está em questão. Como fala o Akhil Mambi, que é um grande pensador africano, camaronês, o século XXI, começo do século XXI, é marcado por uma disputa entre humanismo e niilismo. Ah, mas o humanismo foi usado como discurso opressivo? Foi e é. Mas isso não retira o fato de que hoje a gente combate o niilismo, que é uma forma muito pior para a humanidade, para os trabalhadores, para os negros, para as mulheres, de estruturar a vida política do que qualquer forma humanista. Então, nesse momento, as palavras são essas, o dizer é esse. Aqui no Brasil, lutar pela Constituição tem todo o sentido transformador, né? Então, a gente tem que entender o momento histórico que a gente vive, né?
não entender as coisas... Hoje é revolucionário defender a democracia, né, Pedro? E o humanismo. A Constituição de 88. E temos que entender os processos históricos não por fotografia, mas por filmes, né? Tentar entender como é que é o processo, né? A civilização ela é um processo que traz muita barbárie dentro. Veja, e vou dizer até uma coisa que choca. Teve um período longo da história humana que não teve outro jeito. Tinha que ter barbárie mesmo. Você funda com o Neolítico a sociedade agrícola, que é uma sociedade que passa a ter, pela primeira vez na história humana, 3 milhões de anos que o gênero humano existe no planeta, você passa a ter excesso de produção. E aí passa a surgir o problema, né? Vamos ter que dividir esse excesso. Como é que fica esse excesso? Aí alguém se apropria, surgem os chefes, os pajés, que é quem convence o pessoal a submeter aos chefes e tal. Todo o período em que a agricultura foi a base da produção humana, olha o período longo, nós estamos falando de 12 mil anos atrás até a Revolução Industrial. Você não tinha abundância para poder desenvolver as forças produtivas e, ao mesmo tempo, realizar a divisão da riqueza. Então, bilhões de pessoas conheceram a vida como sofrimento, dor, para a gente poder evoluir a filosofia, a arte, a tecnologia, a ciência, né? É que, a partir da Revolução Industrial, Marx observa muito bem, há uma mudança nisso. Você passa a ter abundância e condições de reverter esse processo de barbárie. Mas, então, por isso que eu falo que são faces da mesma moeda. Às vezes, sem barbárie não tem progresso. Sem barbárie não tem avanço, não tem civilização. Uma revolução, gente, que todo mundo gosta para danar, quando a gente é jovem, é um baita ato de barbárie. Gente morre no sofrimento. A luta armada. Morre de doença. Gente morre, você mata o cara que estava do teu lado na trincheira por questões políticas que surgem naquele momento de circuito afetivo muito intenso. Revolução é sangue na calçada, não é poesia, né? E é um momento de muita barbárie que algumas vezes trouxe grande progresso para a humanidade, né? Grandes conquistas humanas. Então, temos que analisar esses conceitos de forma dialética, me parece, né? De forma mais flexível e contextualizada. Muito bem, aula de Pedro Serrano aqui no Momento Cultural. E tem, olha só, o José Prudente é o nosso otimista aqui da comunidade, Pedro. Ele diz: explicação sociológica das minhas teses, só no posse. Só na posse. Na posse. Reafirmo, primeiro turno com 67% dos votos válidos. Imagina, hein, gente? Ciro, Moro, Dória desistidos e a base de Lula com 313 deputados. Beijo, Lula Haddad. Já pensou? Vai. Imagina. Tem que botar a trilha sonora para ele, assim, sonho meu, sonho meu. Você sabe que o otimista é o mais inteligente, né? O sujeito que materialmente sabe melhor viver. Porque ele passa o prognóstico. Se amanhã não seja isso, ele já vai ser otimista em relação ao próximo futuro. Pedro, ele está constantemente... Eu tenho pensado o contrário, viu? Eu tenho pensado o contrário, porque, ao contrário do otimista, o pessimista sempre tem a chance de ser surpreendido positivamente. O otimista só leva na cara. Eu sei porque eu sou otimista e eu estou desde 2014 só tomando na cara. É gozado, esses afetos, a gente costuma analisar muito a materialidade como se fosse o concreto. A materialidade é muito mais, né? Tem uma grande... A afetividade é algo fundamental para construir a ação política e as relações políticas, né? É uma categoria político afeto, né? E essa coisa de otimismo e pessimismo tem muito a ver com ser esquerda, às vezes liberal, e conservador. O conservador é um pessimista, ele acha que a humanidade já criou o que podia criar, que a gente tem que usufruir do que ela criou, que o testado pelo tempo, e acha que o ser humano é um ser destinado a ser um medíocre, vamos dizer assim, cujas intervenções tendem a causar mais transformações ruins do que transformações boas. E nós acreditamos que não, nós somos esquerda, né? O Bloch tem um livro lindo sobre isso, sobre esperança, né? Nós somos, o Ernest Bloch, nós somos a esperança viva, né? Nós achamos que é possível construir um mundo novo, acreditamos nisso. É que eu, dentre esses esperançosos, eu sou sujeito a ter um traço pessimista, porque eu não controlo. Eu desde criança isso. Assim. Se eu posso fazer aquele gol, eu não faço quando eu jogava futebol, eu achava que não ia fazer, e não fazia mesmo. Né? Então, porque daí se falta aquela força da vontade, que fala o Gramsci. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Quer dizer, eu acho que a gente... o pessimismo tem ajudado nas análises. Eu fiz análises boas no período anterior aí da caça ao Lula e como o Renato acompanhou aí.
Porque eu sou um pessimista, então as previsões estavam dando certo. Agora eu acho que tende a mudar, tem que pegar gente mais otimista para fazer previsões. Essa é boa. Você em relação à campanha do Lula e assim as estratégias de comunicação, né? Hoje eu vi que o tanto de mentira que tem em relação à guerra na Ucrânia, gente, é uma coisa absurda, a guerra da desinformação, né? Você acha que o PT está se cercando de antídotos contra essa desinformação que vai vir forte na campanha, Pedro? Acho que não. A impressão que me dá agora é uma impressão de quem vê de longe. Eu não conheço nada de eleição, não sou um cara da política prática, assim, sou um cara que gosta de ficar estudando em casa, tenho pouca sociabilidade, inclusive, né? Então, não sou aquele sujeito ótimo para poder falar quem é que vai ganhar a eleição, quais são as estratégias. Para ser franco, eu não gosto disso, inclusive. Assim, não é uma coisa que me dá prazer ficar dedicando meu tempo a isso. Eu gosto mais dessas questões com uma pegada mais filosófica, teórica. Mas, de qualquer forma, a impressão que me dá é que o PT, a candidatura Lula, nessa coisa de internet, por exemplo, ainda estão em 2014, 2018. Nossa, eles têm medo. Né? Quer dizer, e esses caras da extrema-direita são muito hábeis em lidar com esse tipo de... Tudo bem que eles não têm limites também, né? O que dá a eles uma nova possibilidade também, uma vantagem. Mas, de qualquer forma, eu enxergo assim, nós precisaríamos melhorar muito. E assim, acho que o PT tem uma coisa, não sei se vocês sentem a mesma coisa, que está tudo muito envelhecido, né? Os quadros mesmo, né? São quadros excelentes, gente que fez um bem imenso no país, a maioria deles, mas que estão velhos, a gente não sabe lidar com essas coisas novas direito, né? E essa coisa do poder, ele tem um encantamento nas pessoas que é complicado, as pessoas não querem abrir mão, né? A gente tem que abrir mão para as próximas gerações, gente mais jovem, etc. Né? A direita vem aí embalada por uma juventude. Esses meninos aí do MBL é tudo garoto, tem 35 anos, 30. Quer dizer, então, a gente tinha que ter gente... A gente tem uma juventude que nos apoia, temos que abrir espaço para essa gente poder trazer as coisas novas, né, para a gente com mais intensidade, acho eu. Né? É isso. Ô Pedro, pegando agora a questão mais do teu campo de estudos, que é o direito, né? Como você está observando o que pode acontecer no futuro, breve, o que deveria acontecer e qual vai ser a disputa, né? Se porventura o Lula vier a ganhar a eleição, né? O que vai estar em disputa, né? Porque me parece que isso já está colocado. Tem duas áreas, dois grandes setores aí que vai ter um nível de enfrentamento. As Forças Armadas, que eu acabei falando no Fala Rovai, e eu acho que no mundo jurídico também. Sem dúvida. Nós temos que entender, para responder essa questão adequadamente, qual a natureza jurídica, a natureza política de um eventual futuro governo Lula. Né? Ele seria o que ele foi, um governo de resistência. Isso é uma expressão que ela é ambígua, porque direito de resistência é algo que foi pensado desde o século XV como uma prerrogativa a ser exercida pelo cidadão ou pela comunidade, pelo povo, contra a tirania, um governo tirano. Então, quando você fala um governo de resistência, é algo estranho, porque não é da categoria governo resistir, mas é porque hoje nós temos o que se chama de globalização, na realidade uma governabilidade global, exercida por interesses econômicos, principalmente do capital financeiro, que, vamos dizer, executa essa governabilidade por forças de polícia. Eu tenho tido algum problema para explicar isso no campo da esquerda agora com essa guerra da Ucrânia, mas é que esse modelo russo é exatamente o modelo de uma guerra de polícia, que é uma forma de dizer que o direito internacional e as organizações multilaterais são suspensas em favor de uma lógica autoritária de exceção. Esse tipo de guerra que nós estamos passando agora é uma guerra desse tipo, uma guerra de segurança, em que o motivo alegado para ela ser realizada é de segurança, né? Em que não é observado as leis internacionais, os órgãos multilaterais, você ocupa um país mais fraco, ou invade um país mais fraco, com uma operação de polícia. O que quer dizer isso? Não é uma guerra geral, é uma guerra cirúrgica que dialoga com a possibilidade do uso do aparato de comunicação como arma de guerra, que é o que nós estamos vendo, não é um mero cancelamento. Né? O que nós estamos vendo contra a Rússia, por exemplo, no mundo ocidental, é usar a comunicação social como a máquina de guerra. Né? Então, esse tipo de...
A estratégia militar, ela dialoga com essa linguagem, com isso que é mais abstrato. É uma estratégia militar que procura matar menos civis, dar menos milho para bode, vamos dizer assim, dar menos discurso para se falar que há ali uma conduta do Estado muito abusiva em relação ao poder maior que ele tem em relação ao Estado. Né? Mas não deixa de ter essa categoria. Essa categoria de regra, de guerra e de governabilidade, ela começa com... O Renato, você deve lembrar da nossa geração, começa com a ocupação do Panamá pelos Estados Unidos a título de realizar a guerra das drogas, ou seja, um argumento de segurança. Depois, a Iugoslávia talvez seja o melhor exemplo a título de realizar direitos humanos e segurança global, se invade o país, etc. E por aí vai. Iraque, Líbia, Síria, todos. Agora, recentemente, mais um ataque àquele país africano, esqueci o nome agora. Ou seja, Somália, que são todos guerras com essa característica, em que as forças armadas deixam de ser força de proteção territorial e de ocupação territorial e passam a ser forças de polícia, como se fosse uma polícia global. Né? E a Rússia reproduz esse modelo agora, inclusive. Um governo de resistência é um governo de um país fraco que resiste, que estabelece mecanismos de resistência a essa governabilidade. Resistência não significa romper, porque não pode romper, não dá. Se romper, você morre. Né? Resistência significa ora ceder, ora ir para cima, ora fazer concessões, e é isso que Lula vai fazer. E isso vai refletir no plano interno. Não tem, né? O sistema de justiça hoje é um instrumento dessa governabilidade global. Né? Nós vimos isso na Lava Jato, a influência que teve externa ao país nesse andamento interno da nossa justiça. Né? Então, esse tipo de... Eles são instrumentos de soft power hoje. Tem vários nomes, né? Tem aquela guerra híbrida, mas na realidade são nomes todos que buscam descrever, lawfare, que buscam descrever uma ação tirânica, usando o direito como uma roupagem, vamos dizer, é direito no sentido estrutural e não é direito no sentido funcional. Né? Então, essa mecânica de soft power, ela vai estar presente. E o Lula vai ter que resistir a elas. Não é só na justiça, é na justiça em todos os ambientes que ela se der. Na economia também, não vai ser fácil o caminho. E sem apoio popular ainda mobilizado, vai ser muito difícil. Olha só, hoje a gente queria mudar um pouco de assunto aqui, porque hoje a gente tem 4 anos do assassinato brutal da Marielle, e muita gente aqui comentando, viva Marielle, Marielle presente. Eu queria perguntar para o Pedro como que você vê 4 anos e ainda sem saber quem é o mandante do crime, sem solução. Por que o Estado, porque o Brasil demora tanto para dar solução para um crime como esse? Porque não quer descobrir. Gente, eu tenho 40 anos de exercício da advocacia, tem um momento bom que eu já posso falar as coisas. Fala isso, velho. Polícia, quando quer saber um caso desse, sabe em 2 semanas. Não mais que 2 semanas. Eles sabem quem foi e não estão revelando, não podem revelar. Há um jogo, com certeza, há um jogo complexo aí que impede a revelação de quem é. A polícia sabe. O Ministério Público não sabe, anda muito... A gente brinca, fala que promotor é o delegado metido a juiz, né? Quer dizer, o cara que quer dar uma de investigador e tal, mas não é quem vai lá na favela conversar com o informante, não tem essa pilha. Mas a polícia sabe. A polícia do Rio, eu alertei desde o começo, não tem independência para fazer essa investigação. Eles não têm independência. Enquanto uma investigação no Brasil acontecer de forma ordinária, na competência da Polícia do Rio, nós não vamos chegar a uma conclusão nenhuma. Nós teremos que entender que esse caso da Marielle é excepcional, não é um homicídio qualquer, tem impacto na imagem do país no exterior, tínhamos que criar uma comissão especial de investigação, inclusive com acompanhamento intenso internacional. Né? Porque a Polícia do Rio nunca vai desvendar isso, porque não pode desvendar, porque provavelmente implicaria em atingir gente de dentro, gente poderosa na política do Rio de Janeiro. Eu só não posso ter outra razão do porquê que eles não entregaram hoje. Porque eu sei como polícia funciona. Eles já devem saber há 3 anos e 11 meses e meio quem é comandante. Quem são e como foi. Até hoje não revelaram. Sabia também, né, Pedro? Vamos... Braga Neto. Braga Neto sabia também, né? Porque foi interventor do Rio. Esse povo sabe, Rovai, não tenha dúvida. Conheço polícia. A polícia sabe das coisas.
Muito bem, já estamos aqui com o nosso deputado federal, Alexandre Padilha. Salve, salve! Salve, professor Pedro Serrano. Tudo bom? Um abraço na Adri, no Rovai, na Sinara. Vocês estão me ouvindo aqui? Eu estou com problema no fone, mas vocês estão me ouvindo, né? Tá bom. Vocês combinaram de vir de preto, assim, eu achei legal isso. Eu do SUS aqui. Olha só. Achei bacana vocês terem combinado aí a caminho. Pedro, você fica à vontade, se puder ficar mais um pouco, você sabe que é um prazer. Muito obrigado, viu, por tudo. Muito obrigado. Não, Pedro, obrigada.